Olá, tudo bem? Eu já estou aqui com a minha casa toda decorada para esperar as festas de fim de ano, o Natal, não é? E o Ano Novo. E, e é bem gostoso assim a gente estar nessa preparação, porque sempre traz esse clima de festa, esse clima de preparativos, né, de avaliação do ano. E eu particularmente, eu confesso que eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz nessas festas de final de ano. Me sinto muito feliz porque ultimamente, nesses últimos anos, eu tenho percebido que eu tenho entrado num nível de satisfação sobre mim mesmo bem alto. E isso significa que aquilo que eu me propus a fazer ou funcionou ou então eu ajustei a minha programação. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque tudo isso significa que nós precisamos nos ajustar à realidade, não é? Olha, já temos várias pessoas, a Eliana, Cíntia Boring, Zélia, Dayana. Olá, sejam todos muito bem-vindos. E eu fico recebendo muitas pessoas que falam muito a respeito de um mal-estar que elas sentem, de um certo uma falta de entusiasmo, uma falta de sensações agradáveis no final do ano. É como se elas de repente despertassem para esse boicote que acontece dentro delas. E aí eu fico olhando tudo isso e fico recordando de mim mesma, porque essas caminhadas que a gente faz no encontro de si próprio não são caminhadas que se fazem em 5 minutos, não são caminhadas que se constroem numa intervenção ou no outra, não é? São caminhadas que a gente vai construindo ao longo da vida. E eu lembro muito bem desse período da minha vida em que eu chegava no final do ano e eu percebia aquela sensação de boicote, de falta de realizações. Por que eu não consegui isso? Estava ao alcance da minha mão desde o começo do ano. E era uma cobrança enorme. E eu vejo como hoje eu me sinto bem, como hoje eu me sinto realizada, como os meus objetivos eles se concretizam de uma forma muito suave, tranquila. Às vezes até as situações me puxam para concretizar coisas que eu planejei que fossem realizadas daqui a um tempo. Eu imaginei, por exemplo, que em julho deste ano que vem eu estaria com alguns alunos fazendo supervisão na terapia IOPT e, para minha surpresa, eu já tenho alunas que precisam de apoio e estão me pedindo esse trabalho individualmente, me trazendo situações em que elas fazem a intervenção IOPT e aí elas querem uma orientação de como dar um passo a mais, ou seja, elas vieram provocar as minhas posições antecipadamente a tudo aquilo que eu tinha planejado. E é assim que eu vejo hoje em dia muitas coisas que acontecem comigo. Mas por que eu me boicoto tanto, né? Por que essas pessoas elas vêm para mim com
com essa pergunta, com essa indignação, com esse temor. E se vocês já viram pessoas que falam e pensam e falam com você sobre isso, eu queria que vocês mandassem aqueles coraçõezinhos que vocês me mandam para eu saber que eu tô tocando em vocês com essa minha fala. E se vocês ainda tiverem pessoas que vocês percebem que elas têm essa atitude, eu gostaria que vocês apertassem na flechinha para que fosse distribuída este convite para participar dessa live de hoje. Olha aí os coraçõezinhos. Todas as pessoas têm alguém que lhe procura, quer seja no escritório de advocacia ou nesse lugar de terapias, de constelações, ou nessas situações até às vezes muito inusitada. Muitas vezes a gente, assistente social, olhei para a Dayana agora, me lembrei, pessoas que dizem, eu não sei o que acontece comigo, mas eu me boicoto o tempo todo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu posso falar um pouquinho sobre isso porque eu vivi isso. E eu tenho certeza que em algum momento vocês já viveram isso também. Hoje em dia eu já não tenho mais esse problema, essa avaliação não acontece mais para mim. Mas eu sei de que, assim como foi mostrado aqui, que muitas pessoas recebem esse tipo de manifestação, de informação de clientes, de pessoas que estão por ali. O que acontece dentro das pessoas? O que acontece ao redor das pessoas que faz com que elas se percebam dessa forma e faz com que elas realmente, às vezes, tomem o caminho equivocado, né? Eu quero ir para o centro, mas eu tomo a estrada que vai para a Zona Sul e não consigo chegar no centro nunca. E nem nunca vai chegar, não é? O que acontece? Eu quero só dar um alôzinho para Sheila, para Ivana, para Fer. Oi, Fer! Ângela, Rose, Luciana, querida, Karen, Raíssa, Olga, isso. Então, não se esqueçam. Se vocês tiverem alguém que vocês imaginem que seria interessante de ouvir essa live, aperta naquela flechinha para convidar essa pessoa. O que acontece que eu posso dizer para vocês? Muitas vezes na minha vida chegava o fim de ano e eu pensava, meu Deus, mais um ano que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. E aquilo era uma coisa tão torturante para mim. Porque eu fazia uma avaliação de mim mesma e eu não era extremamente rigorosa, eu era extremamente realista e hoje eu posso constatar isso. E o que eu enxergava? Eu enxergava uma Lia cheia de potencial, como eu me percebo hoje, e que não chegava a lugar nenhum. O que acontecia com aquela Lia jovem, com aquela Lia cheia de vontade, que nunca teve medo de começar a fazer as suas atividades de manhã cedo e terminar mais tarde, estudar no final de semana, ser uma pessoa extremamente dedicada, né? Às vezes as pessoas me olhavam e elas me diziam, mas tu tem um horário que tu vai comprar flores no mercado, que tu seleciona uma camisola melhor com um perfume. Sim, isso são pequenos presentes que eu me dou, mas toda a minha história tem a ver com realizações que eu fiz através das minhas próprias mãos. Então eu não sou uma pessoa que recebeu num tobogã, entrou dentro de uma piscina de boas heranças. Não, eu tive uma vida média, de uma classe média, e eu fui à luta buscar as minhas realizações. Mas no final, o que diferencia aquilo que era
o meu ambiente antes das minhas realizações para meu ambiente agora nas minhas realizações. E para quem estuda IOPT, que na maioria das pessoas que estão aqui estudam IOPT, a Rosana tá aqui também, Josué, isto, Alejandra. Para quem estuda IOPT, ou para quem é praticante de IOPT, ou para quem está se tratando com a terapia IOPT, já tem uma ideia sobre isso. É que nós temos dentro de nós mecanismos reativos. Olá, Sabrina! Mecanismos reativos. Como são esses mecanismos reativos? É o seguinte, por exemplo, se eu enfrento uma situação em que o estresse que eu enfrento para fazer frente a essa situação, ele não é suficiente para eu me livrar dela e eu acabo sucumbindo a ela, nós estamos diante de um trauma. Ô, Diana. E esse trauma, ele traz como consequência a morte. Então a morte é a morte psíquica, a morte física. E aí nós temos um mecanismo de sobrevivência, porque dentro da nossa biologia existe uma fórmula que faz com que a gente sempre tente preservar a espécie representada na nossa pessoa naquele momento. Então, quando nós passamos por esse estresse enorme, gigantesco, e a gente não consegue fazer frente e a gente enfrenta, então, uma circunstância de extremo estresse, alto nível de estresse, como eu coloco nas aulas, nós caímos dentro da situação do trauma, que se caracteriza por a divisão do eu, que é um eu hipoteticamente saudável, porque nós todos temos este eu saudável, essa divisão desse eu saudável em outras partes. E uma parte se chama eu sobrevivente. Por quê? Porque se o trauma é uma circunstância que nos traz a possibilidade da morte, ou da morte emocional, ou da morte física, este eu sobrevivente, ele está equipado para nos dar a saída dessa circunstância. Como que é isso? É assim. Se nós sofremos um trauma, por exemplo, em que nós temos um assalto e que nós percebemos que o assaltante está portando uma arma fajuta de plástico, o que a gente faz quando a gente está nessa circunstância? A gente se enche de indignação e às vezes a gente vai dizer assim, eu nem pensei, quando eu vi, eu estava atracada batendo na pessoa. Quantas vezes a gente já não viveu essa situação? Quantas vezes? Bom, então essa reação não é uma reação que passe pelo nosso cérebro, graças a Deus, porque ela é uma reação protetiva no sentido de preservação da vítima, de preservação da vida. E nessa preservação da vida, nós precisamos tomar uma atitude imediata para sobreviver. Por isso ela é uma estratégia de sobrevivência. Quando nós estamos sofrendo esse mesmo trauma num nível psíquico, emocional, alguém vem e nos diz alguma coisa, conforme a circunstância, a gente começa a bater boca com a pessoa. Então, é a luta daquele cérebro reptiliano do nosso cérebro trino, uma das três partes. Então, a luta, nós começamos a lutar, ou brigando com essa pessoa, discutindo, ou simplesmente lutando com ela. Uma outra parte que pode responder é a parte da fuga. A parte da fuga, quando é no corpo, um trauma, que alguém vem nos dar uma pedrada na cabeça, o que acontece? A gente foge. Então a gente está na parte da fuga deste
desta parte do cérebro trino, né? E se é uma situação psicológica, a gente se distrai. É uma forma que esse eu sobrevivente descobriu de nos proteger. Então a gente está no meio da discussão, as pessoas estão ali brigando, por exemplo, e aí a gente começa a sair dali, começa a pensar, ai, amanhã eu vou fazer minhas unhas às 9 horas, depois eu vou cortar meu cabelo, depois eu vou pegar as compras no supermercado, sair. Então também aí a gente vivencia a fuga. E isso significa que nós temos dentro de nós essa multiplicidade de partes, que não é tão múltipla assim, que vão fazer com que nós tenhamos aquele potencial para nos defender daquele trauma. Uma outra parte que surge depois do trauma é a parte traumatizada. Essa é uma parte que ela se encolhe, ela sofre, ela quer a visão do eu saudável sobre ela, para que ela possa, através das lambidas, como se diria no reino dos mamíferos, as lambidas do gatinho não são somente para ele ficar limpinho, são também uma forma de ele se tocar e de perceber que ele não é apenas uma mente, ele é um corpo também. Então, através dessa circunstância que é o trauma, nós vivenciamos esse eu traumatizado, esse eu que quer ser afagado, acolhido, ser reconhecido, que quer ser, enfim, integrado. O que significa essa palavra? Essa palavra tem um significado muito, muito mágico, porque em geral ele é muito enigmático para todo mundo. Integrado significa que eu consigo me envolver com aquela emoção de forma a que ela esteja dentro de mim e ela não esteja latejando, que ela não esteja latindo, que ela não esteja na primeira ordem, que ela esteja dentro de mim como se fosse uma cicatriz. Quantas vezes eu já falei isso pra vocês? Eu tenho aqui uma cicatriz bem grandinha, porque a minha mãe mandou eu levar o lixo e eu tinha que passar na frente do elevador. Quando eu estava na frente do elevador, a porta do elevador abriu com muita força, com muita velocidade e bateu na minha cabeça. Não dói esse machucado, porque ele está integrado a mim. Eu vejo a cicatriz, eu sei contar a história, mas não sinto nada. Ele está completamente mimetizado dentro de mim. E isso é a percepção, digamos, o desenvolvimento dessa integração das três partes do trauma. E quando nós identificamos que uma parte de nós quer a atenção, acolhimento, carinho, e a outra parte de nós quer lutar ou fugir, qual é a conclusão que vocês chegam? Escrevam para mim. Qual é a conclusão que vocês chegam quando vocês se dão conta que, como resultado desse trauma, nós temos uma parte que fica ali encolhida, aguardando, e outra parte que fica ali brigando ou fugindo. O que significa isso? Olá, Leide, olá, Fabiane, que está de férias e veio nos acompanhar. Adri, Paulo. O que significa isso, gente? Escrevam para mim. Uma parte tem o eu saudável, né? Que ele sempre existe. Uma parte fica aguardando essa percepção do eu saudável. E uma outra parte fica querendo lutar ou fugir.
que o trauma e a dor não foram integradas. Sim, exatamente, Sabrina, mas tem mais um pedacinho ainda. Significa que nós criamos dentro de nós duas partes que são antagônicas, 100% antagônicas, porque uma fica lá encolhidinha, quietinha, esperando ser reconhecida, ali disponível, que nem um passarinho que abre a boca, e uma outra parte fica lá lutando, brigando, ai, parar com isso, não quero isso, vou no supermercado, fugindo. São duas partes antagônicas, e a integração é justamente a gente trazer esta harmonia para esses três pedaços que estão dentro de nós. Isso é o que se chama de integração. E o que tem a ver isso, Lia, pelo amor de Deus, com o boicote? Exatamente aí que nós vamos olhar. O que é o boicote? É quando eu, que não faço a IOPT, que não conheço essa teoria do trauma, que não estou... Oi, Bianca, também estou com saudades tuas. Que não estou por dentro dessa circunstância, eu fico 100% na luta e na fuga. E outros 100%, 2 minutos depois, na parte traumatizada. E aí o que acontece? Olá, Neide, querida, tudo bom? Ilse também, nossa colega querida, fofa. O que acontece com essas pessoas? Ora, é como eu sempre digo, como eu posso desejar coisas antagônicas? Eu quero ser famosa, eu quero ser uma cantora de rock famosa, mas eu quero ficar em casa meditando, que ninguém chegue perto de mim. Este é o nosso boicote diário. Para quem não faz a IOPT, para quem não estuda a IOPT, para quem não está praticando a IOPT como nós estamos fazendo semanalmente, frequentemente, a nossa querida, oi Roberta, a nossa querida Eliana calculou que no mês de novembro ela participou de 40 horas como ressoante. Sabe o que significa isso? Muito trabalho. E isso foi só um mês que ela anotou, fora os outros todos. Isso significa que nós temos esse espaço para nos olhar, para descobrir quem nós somos. E aí nós não entramos neste frio, congelado, freezer, em que nós estamos querendo fugir e brigar com essa pessoa e ao mesmo tempo amar e nos reconciliar com a mesma pessoa. Porque isso nunca vai chegar a lugar nenhum. Certo? Então, o que é um boicote? É uma inconsciência, é uma dificuldade de perceber que essas duas partes estão dentro de nós. Essa dificuldade de perceber exatamente quem eu sou, o que eu quero. Porque quando a gente vai conhecendo a nós próprios, o que acontece? Eu sabendo que tem uma parte que quer fugir disso, eu vou lá observar o quanto essa parte tem razão, o quanto essa parte me ajuda, me ensina, o quanto eu posso aproveitar com essa parte. E ao mesmo tempo eu posso olhar a outra parte, a parte que quer ser reconhecida. Sim, existe um risco muito grande de atravessar a rua. Por exemplo, vamos falar sobre carteira de motorista. Carteira de motorista. Quantas e quantas pessoas querem fazer carteira de motorista?
E aí tem uma parte delas que olha aquilo e pensa, nossa, é tão difícil, quando eu vou atravessar a rua é tudo muito complicado. E tem a outra parte que diz, vamos lá, tem a sinaleira, a gente consegue. Tem essa parte que diz, ai, mas é difícil, eu não sei se eu vou conseguir, é tudo muito dinâmico. E tem aquela outra parte, ai, uma vez eu tava andando a pé e eu vi um acidente horroroso, então... E ficam essas partes todas lutando entre elas. E vocês acham que neste momento a gente consegue dar um passo equilibrado, maduro, para a direção do nosso objetivo? Escrevam para mim. Oi, Fábio. Oi, tudo bom? Escrevam para mim. Se vocês acham que vocês não conseguem dar este passinho, escrevam para mim. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho, que hoje tenho a água também, tá de arrumadinha pro Natal, com cerejas, com morango. É isso, gente. É isso, é muito importante que vocês... Eu só queria saber se vocês compreenderam esse mecanismo. Se vocês compreenderam, apertem no coraçãozinho, que eu quero ver os coraçõezinhos, tá? Trazendo essa resposta para mim. Então, quando a gente ouve essas pessoas dizendo, não, a gente tem que ter pensamento positivo, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter força. Sim, a gente tem que ter tudo isso, mas, atenção, a gente precisa ter tudo isso sem fazer com que tudo isso seja engolido, como se a gente engolisse um pão dormido sem água. Olha os coraçõezinhos aparecendo ali. Obrigada, Rosana. Sim, positividade não é a gente dizer que agora eu vou ser positivo. Isso é tóxico, gente. Isso é tóxico. Por quê? Porque me cobra, me exige, esgana a minha condição de dar os passos. Às vezes eu só consigo dar uns pequenos passos. E são passos bem importantes. A gente vê quantas vezes no trabalho a pessoa dá um passinho, 2 passinhos, e aquilo é super importante. E o que acontece? Ah, é desprezado. Não, isso tem que ser valorizado. Tudo que a gente faz é muito importante, porque a gente está fazendo isso com muita coragem para olhar esse lado que nos faz fugir ou lutar, e também para olhar este lado que nos deixa prostrado, sem força, sem ânimo. Mas tudo isso tem que acontecer de dentro para fora. 50% de todo o equipamento que nós temos em termos de recursos é genética. 50%. A outra parte é, no meu ponto de vista, consciência para termos atitudes. Quando nós temos consciência, nós temos boas atitudes. E essas boas atitudes vão nos levar, em primeiro lugar, para objetivos completamente reais. Como eu já falei muitas vezes, não sei se vocês lembram, quantas vezes a gente vê a manicure que ganha R$10 por mão querendo comprar uma Ferrari. E claro que eu não estou desmerecendo nenhuma das duas coisas, nem as profissionais. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ter lucidez, que é também um dos benefícios da IOPT, lucidez para perceber o que é possível. O que é possível. Daí a gente faz um planejamento. Porque daí, por exemplo, se eu tenho essa facilidade para ensinar, eu vou procurar situações em que eu aproveite essa minha veia. Então, eu aproveito aquilo que eu tenho como equipamento e desenvolvo através do estudo, do movimento, tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco é o direcionamento
da nossa psique. Se vocês colocarem o foco só para dizer, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu queria fazer isso, eu não conseguia fazer aquilo, vai ser difícil, porque vocês não estão nem aproveitando os recursos que vocês têm e nem sabendo dirigir esta consciência para o lugar onde vocês querem ir. O boicote nada mais é do que a divisão da minha psique em milhares de pequenas migalhas com forças diminutas que não nos levarão a lugar nenhum. Se vocês concordam comigo, dá uma apertadinha ali nos coraçõezinhos que eu quero ver enquanto eu tomo a minha água. Muito bem. O que mais que nós temos sobre o boicote? O que acontece? Mas o boicote é uma coisa que a gente se quebra? Sim, é uma coisa que a gente se quebra. Chegaram os corações. Muito bem. O boicote é uma coisa que a gente se quebra. Quebra a nossa vontade, não é? Mas o que acontece dentro de nós e fora de nós? Tudo faz sentido, por isso eu adoro o método IOPT. Isso, Diana, eu também. Eu sou apaixonada por isso. Mas olha só, se vocês ganham na loteria, vocês podem ser alguns dias felizes. Se vocês perdem algum carro, alguma coisa importante para vocês, vocês podem ser dias tristes. E aí existe essa teoria de que nós voltaremos para essa onda mediana da nossa média normal. E eu digo para vocês o seguinte: se você quer voltar para sua média, ok, pode voltar para sua média, mas você pode mudar a sua média. A sua média não é necessariamente essa média que seja permanente. O que significa isso? Significa que se eu olhar para mim mesmo e se eu perceber o resultado dos meus traumas, olhando para a minha traumabiografia, que é a história da minha vida com os meus traumas biográficos, se eu olhar para isso e eu puder, em cada um deles, parar um pouquinho e atualizar aquela parte de que aquilo faz parte do passado, aquelas reações não são mais necessárias, ou de que eu posso ter outras reações. Se eu fizer tudo isso com todas essas pequenas partezinhas, com todas essas pequenas migalhas dentro de mim, eu vou reunir tudo isso e tudo isso estará mais e mais integrado, que é mais e mais de acordo com o contexto interno, com o meu eu saudável. Isso mesmo. Então nós vamos estar de acordo com o eu saudável, porque quando o eu saudável predomina, o que significa? O eu saudável predominante é aquele em que o eu saudável é o capitão do meu navio. Quando eu tenho uma criança de 5 anos que foi um trauma que me deixou naquela idade de 5 anos, respondendo como uma criança de 5 anos, traumatizada, se essa criança assume o barco, eu não vou fazer nenhum tipo de aquisição, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. E os meus objetivos aqui não são necessariamente econômicos ou financeiros. Os meus objetivos aqui são uma caminhada tranquila e muito determinada
para a minha felicidade. A minha felicidade, no fim das contas, é o lugar aonde eu vou chegar. Então, o boicote é basicamente o fato de querer uma coisa, por fazer outra que não me levará ao resultado desejado. Sim, de uma certa forma, sim. Às vezes, Sabrina, a gente deseja uma coisa que já é o boicote, como a história da manicure, né? Então, eu desejo uma coisa que eu nunca vou alcançar. Então eu fico sempre naquele movimento de agora, mas não é real. Então esse também não é uma condução do eu saudável. Essa proposição não vai me levar para uma realização. A minha realização vai se dar quando eu tenho um objetivo que já é um objetivo saudável, equilibrado. E aí, sim, também nesse aspecto, Sabrina, sim, nós temos o eu saudável e o eu traumatizado trabalhando em uníssono com o eu saudável. Como que o eu traumatizado vai trabalhar e me ajudar nos meus propósitos? E agora? O que é isso? É muito simples. O eu saudável é todo o resultado de experiências que não funcionou. E a gente deve botar fora. Muita gente me diz, quando é que eu vou botar fora toda essa tralha que não presta? Olha, eu penso que nós não teríamos comidas maravilhosas se nós não tivéssemos alguém errado antes de acertar. E é disso que se trata. Quando o meu eu traumatizado precisa que eu olhe para ele, que eu aceite ele, que eu reconheça ele, ele está simplesmente me dizendo: eu tive uma experiência e essa experiência não deu certo. Eu vou botar isso fora? Não, isso é precioso. Eu só não preciso ficar continuando a fazer essa experiência dessa forma. Eu preciso olhar para isso, aprender com isso e daí mudar para uma situação melhor. Então, são como se fossem os nossos erros. A gente consegue botar fora, apagar com uma borracha os nossos erros? Não. Tem pessoas que elas pensam, por exemplo, que se elas nunca mais olharem para a mãe delas, elas poderiam não viver mais o fato delas terem aquela mãe. E isso não é verdade, porque sempre terão aquela mãe. Tem pessoas que têm filhos e às vezes pensam que se não olharem para os filhos, eles deixarão de exigir a responsabilidade deles. Sim, juridicamente, factualmente, emocionalmente vão deixar de existir, mas dentro dessa pessoa ela segue sendo o pai desta outra pessoa, assim como essa pessoa segue sendo filho da outra pessoa. Então, todas essas circunstâncias, elas não podem ser apagadas, esquecidas, transformadas. Elas são exatamente assim. E isso se chama aceitação. E quando nós aceitamos e nós aprendemos com tudo aquilo que nós erramos, e quando nós aprendemos com tudo aquilo que nós erramos dentro da nossa psique, com essa parte que ficou lá traumatizada, nós traremos ela para a nossa vida atual e ela vai apenas nos dar um avisinho. Eu já botei sal demais na comida uma vez, então eu vou cuidar. Já sei, a minha mão é meio pesada no sal, vou cuidar. Pronto. O trauma está integrado. Aquilo que foi feito, mal feito, o resultado daquelas situações que a gente não teve como controlar, simplesmente agora são
pequenos anúncios, pequenos avisos que acontecem dentro de nós para que a gente, opa, aqui eu já passei por isso, não foi muito bom, agora eu vou ajustar. E a gente segue. E aí, este é o grande, digamos assim, a grande resposta para o boicote. Você se boicota? Você tem pensamentos, desejos, planejamentos que não funcionam e que depois vocês ficam ali, ai, por que isso não deu certo? Vocês já avaliaram se aquilo era factível para ti, na tua idade, no teu momento de vida, se era possível? Já fez uma avaliação de que aquilo poderia ser uma coisa ruim se fosse atingida e aí o teu organismo tentou fazer com que tu estivesse olhando para outras situações? Ou será que tu ainda é tão levado pelas tuas partes que tu ainda acha que tudo isso é apenas boicote? Se tudo isso é apenas boicote, é porque tá na hora de tu começar a te conhecer. Tá na hora de tu começar a prestar atenção no que tu quer, como que tu vai fazer e quais são as tuas partes emocionais, as tuas partes psíquicas que se engajam nessa vontade de realizar este sonho. E quando isso se alinha, como se fosse na astrologia, acontece o que aconteceu comigo, que eu contei no começo da live. As coisas se antecipam. Eu penso em alguma coisa e eu já tô trazendo essa conjuntura psíquica para este lugar onde desembocará todas as minhas forças. E aí os fatos vão acontecendo e eles já vão me levando para o próximo fato, para a próxima realização, para o próximo ponto dos meus propósitos. Será que eu trouxe aquilo que vocês queriam ouvir aqui? Escrevam para mim, me coloquem uma comunicação no Instagram. Escrevam alguma coisa, me mandem um coração se eu toquei alguma coisa em vocês. E enquanto isso, eu desejo um Feliz Natal e até a semana que vem com alguma coisa que vocês podem até sugerir. E por enquanto é tim-tim com morangos, cerejas e água. Um beijo muito grande e até a semana que vem.